Onde habitam os alters num sistema de transtorno de personalidade? Onde eles habitam? Quando um está tomando o corpo, onde estão o resto? O que eles estão fazendo? E em que mundo eles estão? Para entender isso, é preciso entender uma coisa que é muito mal falada, e não por acaso, que é hipnose. E por que isso é muito mal falado? Porque isso é uma arma muito poderosa. E uma arma muito poderosa que é usada contra a gente. Então, eles vão fazer de tudo para dissimular esse tipo de assunto, fazer parecer uma coisa idiota. E as pessoas se sintam ridículas a pensar em estudar esse tipo de coisa. Existe um livro chamado Hypnotism, por H.G. Estabrooks. Esse livro simplesmente você não consegue encontrar. Eu procurei, não encontrei em lugar nenhum. Nem na internet. É a prova de que é um livro que fala alguma coisa que não querem que seja espalhado. Mas vamos lá. Hipnose. A capacidade da mente de controlar a si mesma e ao corpo é quase ilimitada. Ela controla o ritmo cardíaco, a pressão e a temperatura, a regeneração dos tecidos, a atividade dos intestinos, a imaginação, o raciocínio e milhares de outros trabalhos. Tudo isso ao mesmo tempo. Ela consegue fazer isso porque delega funções através da dissociação e hipnose. Não é exatamente a mesma dissociação que é forçada quando se produz um múltiplo. É outro tipo de dissociação, mas se assemelha até certo ponto. Mais de 90% do trabalho mental está hipnotizado. Por exemplo, apesar de ver apenas uma imagem, chegam duas à sua mente, porque você possui duas retinas. Você se esforça para unir as imagens em uma só, e o faz hipnoticamente e dissociadamente. Porém, não de modo muito profundo. Você consegue desvincular as imagens e passar a ver as duas. Basta se concentrar um pouco. Tente isso agora. Põe o seu dedo na frente do seu rosto. Pode ser uma boa distância. E agora transforme a imagem em duas. E depois tente lentamente ensinar a sua mente a fazer isso devagar. Revincular elas em uma só. Sua mente geralmente faz isso hipnoticamente. Os 5 sentidos estão no topo da mente, ou seja, temos algum controle sobre eles. Nossa respiração, audição, visão, tato, olfato são mais fáceis de serem ligados e desligados, entre aspas. Basta focarmos nossa atenção em uma coisa e as outras serão hipnotizadas. Quando você caminha e conversa, na maioria das vezes o caminhar é hipnotizado. Quando você escreve ou digita, as letras e palavras ficam aparentes na sua mente, você se concentra nelas. Mas o movimento das mãos e dedos ficam hipnotizados. Quando se alimenta e assiste televisão, a mandíbula e a língua são hipnotizadas. É claro que você pode retomar o controle dessas funções quando quiser, mas isso custará a atenção que dá à televisão, às letras e palavras e à conversa. Tudo isso é o topo da mente. Não é apenas isso. Tem muito mais funções que compõem o topo da mente. Mas vamos falar só dessas para simplificar. O local onde reside nossa atenção na maior parte do tempo, ou como vulgarmente é chamado, mente consciente. Navegamos em alguns níveis hipnóticos superficiais, como quando nos imaginamos vividamente em algum lugar. A imaginação fica vívida,
mas o resto é hipnotizado. O tipo de hipnose que envolve transtorno de personalidade é quando quase todas as funções do topo da mente são hipnotizadas. E então, ela fica livre para acessar níveis hipnóticos mais profundos, como que controlam a dor, a sensação térmica, as funções motoras. Níveis que são raramente acessados. Todos os níveis que vão da base da mente ao topo foram programados, hipnotizados e então dissociados, ainda no útero, enquanto o cérebro se formava. A mente se esforçou para fazer o coração começar a bater, e então se hipnotizou e se dissociou disso. Entre aspas, pode-se dizer que funciona em piloto automático. O mesmo serve para o sistema digestivo, hormonal, psicológico, olfativo, tudo ainda no útero. O topo da mente carrega a maturidade, memórias, e tudo isso ligado forma a escolha e livre-arbítrio, porque vivemos nesse topo desde que nascemos, e ele cresce junto conosco. Acessamos ele com frequência. Mas e quanto às outras funções que passam a vida hipnotizadas, que continuam trabalhando com pequenas alterações desde o útero? Elas não crescem conosco, nem possuem noção do topo da mente. Elas mantêm o funcionamento básico e uma noção que mudou muito pouco desde o nascimento. Perceba que estou tratando essas partes como pessoas, mas elas não são bem isso. Mas apenas para entender hipnose vou tratá-las com cuidado como tal. Bom, agora chegamos ao ponto que eu queria. Toda essa explicação, toda essa introdução foi para chegar aqui. Até certo ponto, podemos controlar o topo. Descendo e subindo em nível hipnótico, acessando outras partes mentais que usamos no dia a dia, como eu dei o exemplo da visão, da audição, até do paladar. Se você se concentrar muito no programa de televisão que está vendo, você sente menos o sabor. Porém, do topo da mente para baixo, o funcionamento é primitivo e simplista, não do cérebro. O cérebro é muito complexo, mas da mente. Para criar uma esfera amarela na mente é simples, mas o mecanismo cerebral por detrás é complicadíssimo. Entendeu? A partir do topo da mente, é possível acessar as outras funções, que sempre funcionaram hipnotizadas e inalteradas desde o início. Interferir através de scripts em como elas trabalham. Por exemplo, acelerar ou desacelerar o ritmo cardíaco. Se esse nível mental, que sempre esteve hipnotizado, for acessado, é possível violar sua programação básica, inicial, e substituí-la por outra de escolha do programador, que está guiando a mente por esses níveis. É aí que entra Alice no País das Maravilhas, o Mágico de Oz, a Bela Adormecida, a Branca de Neve e tantas outras histórias criadas para programar authors hipnotizados e controlar níveis mentais primitivos e básicos. Por exemplo, quando um programador está ensinando a mente de uma criança a descer em nível hipnótico, ele frequentemente usa a figura de um trem como script. A locomotiva, que é o primeiro carro, é descrita como a frente da mente, e a criança é instruída e guiada pelo programador a começar a caminhar para os outros vagões. E é dito que a cada vagão que ela adentra, mais profundamente ela adormece. Ou seja, mais ela desce em nível hipnótico. Depois de um certo tempo, caminhando para os vagões de trás, o programador pode usar um outro script para fazê-la esquecer de alguma memória. Novamente, a criança é guiada a visualizar uma outra coisa, desta vez um avião, decolando com suas memórias,
e desaparecendo das nuvens. Essa imagem funciona como um script para fazer a mente esquecer das memórias correspondentes, das memórias de interesse. Se a criança estiver num vagão distante o suficiente da locomotiva, isso é o suficiente para controlar esse aspecto da memória, a retenção e arquivamento da memória. Os scripts são com essas histórias porque é para crianças entenderem, já que a programação começa ainda muito jovem. Infelizmente, não se pode explicar com precisão o que é esse tipo de hipnose. Você precisa passar por uma experiência semelhante. O relaxamento cria a chance da mente se desligar dos sentidos e viajar para alguns níveis mais baixos, porém, não muito longe da superfície. E eu gostaria muito que você tentasse. Isso vai ajudar demais você a entender hipnose real e os mundos internos em que os alters habitam quase que a vida inteira. O exercício é o seguinte: pegue 1h30 da sua tarde e deite-se em sua cama, sozinho. Certifique-se de que não será incomodado nesse tempo. Você não pode estar com sono, nem cansado. O objetivo é relaxar e não dormir. Deite-se em uma posição onde seu corpo não se toque. Isso fará com que seu corpo relaxe e se prive do tato. Os olhos podem ficar abertos, até ficarem cansados e você resolver fechá-los. Mas o mais importante é não ficar ansioso. Não espere que nada sobrenatural ou muito fora do comum ocorra nesse período. Isso vai dificultar a mente de se relaxar. A ansiedade é um forte obstáculo e foi para mim. Tenha em mente que você vai ter que ficar 1h30 deitado sem fazer nada mesmo. Não tenha pressa. No pior dos casos, você teve um bom momento de relaxamento. Recomendo um ASMR para ajudar. Me ajudou muito, pelo menos. Você consegue encontrar esses conteúdos no YouTube, porque pode ser meio tedioso ficar até mesmo 10 minutos parado, olhando para o nada. Olhe para alguma coisa, algum vídeo relaxante. Quando você passar pela primeira sessão de hipnose, você vai começar a visualizar de modo bem mais real o mundo interno que é construído para os alters habitarem, e como a mente consegue controlar por meio da sugestão o que ocorre com ela mesma. Obrigado por me ouvir. E não hesite em tirar suas dúvidas comigo aqui nos comentários. Até a próxima. Onde habitam os alters num sistema de transtorno de personalidade? Onde eles habitam? Quando um está tomando